Eu tinha uns 14 anos e a minha irmã me beliscou aqui no braço. E eu falei para ela, pode beliscar, eu não sinto mesmo. Aí nisso a mamãe ouviu. E nessa hora ela deve ter morrido por dentro. Eu comecei com uma dormência no dedinho, no dedo mindinho da mão esquerda, mas aí eu pensei que era alguma coisa normal, né? Aí estava trabalhando, focado em trabalhar e estudar e deixei o tempo passar. Quando eu fiquei sabendo já não tinha tido uma reação que já não estava movimentando nem os braços, nem as pernas, estava acamado mesmo. Eu queria ser historiador. Naquela época não havia vestibular, era o exame de admissão. Eu estava fazendo o exame de admissão, tinha feito um exame para hanseníase, né? E aí a Mari chegou para mim e disse, você levanta daí, que você não pode ficar mais aqui, você é leproso. Aí eu saí. Aí eu olhei para trás assim, o funcionário estava queimando a minha carteira e a cadeira onde eu sentei 5 anos, 6 anos quase, né? Eu comecei a trabalhar numa granja de porco e começou a sair umas manchas vermelhas no meu corpo. E a gente estava tratando como uma alergia. Daí a médica fez exame, né? Daí ela falou para mim que era hanseníase. Daí eu perguntei, mas o que é isso? A hanseníase foi a primeira doença onde um patógeno, onde uma bactéria foi descrito como agente de doença. Ela foi descoberta por Hansen em 1873. Até então se acreditava que a hanseníase era uma doença hereditária, porque é muito frequente a transmissão de pai para filho, de avô para neto, né, dentro da mesma família. É uma doença ligada diretamente com as condições socioeconômicas. Não, a maioria não conhece a doença, né? As pessoas têm muito medo e o medo leva ao preconceito, né? É uma doença de baixíssima transmissibilidade, o contato deve ser prolongado, conviver com o paciente num ambiente onde ele vive, né? Ou seja, na sua casa, e ter uma genética semelhante, uma genética de suscetibilidade. Precisa ter essas condições para que haja a possibilidade do indivíduo ficar doente. Essa doença, ela porta uma estigmatização extremamente forte, que vem desde a época bíblica, onde o leproso é aquele que tem que ser banido do arraial. A hora que alguém o diagnosticava como leproso, sendo ou não, porque ele podia ter outra doença, alguma coisa que aparentasse alguma coisa na pele e ele fosse identificado como leproso. Acabou, ele vai ser tão estigmatizado quanto. Essa pessoa não vai ter mais emprego, essa pessoa vai ver à margem da sociedade, essa pessoa não tem como subsistir. Então eles vão ter que subsistir através da mendicância. Por isso a gente vê em toda a nossa história, a gente vê aqueles grupos nômades pelas estradas pedindo dinheiro. E as pessoas aterrorizadas jogando dinheiro com medo que eles se aproximassem. Se os vizinhos descobrissem que eu tinha esse problema, eles denunciavam. E a mamãe não queria que aquele carro horrível parasse na frente de casa porque chamava a atenção. Tinha toda uma educação sanitária, isso o governo fazia muito bem, ensinando a população como identificar o doente. Então tinha toda tinha o problema das delações. Na minha rua mora alguém que é um leproso, mora na tal. A minha vizinha eu acho que tem. Era um camburão, um carro preto horrível. Então para aquele carro não parar na frente da nossa casa, eu me entreguei. Em 1936, a minha tia não foi pega carinhosamente, não, foi pega a laço. E veio para o leprosário de Bauru, ou para o asilo Colônia Aimorés. E de 36 a 48, ninguém da minha família, meus avós, meus tios, meus pais, sabiam aonde ela estava. Porque nunca chegava uma carta lá. E quando decidiram escrever uma carta, caiu justamente na mão de uma amiga dela que estava interna no mesmo quarto que ela, na mesma enfermaria que ela, aqui na Colônia Aimorés. E a resposta chegou de volta. Ela faleceu faz tempo.
E ninguém da minha família soube, né, como, não teve contato com o corpo. Se eu for lá procurar, eu não vou achar a sepultura da minha tia, sabe? Também é uma coisa que eu carrego assim, um rancor muito grande, né, do desrespeito dos governantes, da direção, de quem quer que seja, né? É uma coisa que me revolta muito. Porque quando você era tido como leproso, a ONSS já aposentava, porque não tinha mais condições de inserção na sociedade, não podia trabalhar, tinha que ser isolado. A gente era humilhado, abandonado, tudo que você possa imaginar de ruim. Então, para mim, internar foi ir para o paraíso. Quando nós passamos importantes assim, você tem família, meu filho? Eu digo, tenho. Tem parentes? Eu digo, tenho. Esqueça. Aqui acabou a sua alegria. Aqui você está sendo enterrado vivo. Pô, eu desabei, né? Pô, não é assim que se trata um ser humano, gente. Esses asilos, eles são feitos onde? Longe dos núcleos urbanos, em locais onde tivesse certo abastecimento de água. Quanta dor que eu presenciei de mulheres que foram laçadas, levadas para lá na barra. Chorei, muitas vezes chorei. Quantas vezes chorei de tristeza e saudade da minha família. E de ver os outros companheiros também sofrendo dores, chorando. Quando se veio essa legislação de isolamento compulsório, a gente vê que a sociedade, de uma forma geral, apoiou. Por quê? Porque a sociedade sempre procura se preservar daquilo que ela acha que é o mal. E ela, de alguma forma, ela vai querer que esse mal seja afastado. Não chegue perto de mim, não fale em cima de mim, sabe? Horrível. Mas as amizades, que era, ali dentro era tudo gente que tinha a mesma dor. Então a amizade que a gente fazia ali era muito forte, porque era a amizade da dor. Eu morava ali, aqui não se morava sozinho. Cada casa tinha 3 quartos. Pavilhão, cada quarto desse era 2 moradores, era muita gente, muita gente. E os médicos entravam para trabalhar, pareciam uns astronautas, todo encapuçado, todo bota. Eles nem abriam a porta do consultório era com isso aqui. Aí se a gente chegasse perto dele. Na verdade, não tinha por que haver o isolamento das pessoas que tinham hanseníase e dos seus familiares, porque já estava contaminado. Quem tinha que adoecer ia adoecer de qualquer jeito. Os primeiros dias de tratamento, o paciente já deixa de ser transmissor. Eu não tem que isolar o paciente, não tem que separar as coisas. E as sulfonas, no início, elas vinham dos Estados Unidos. Só tinha sulfona. Quem tinha dinheiro para pagar? A sulfona foi descoberta na década de 40 e se mostrou extremamente efetiva contra o bacilo de Hansen. Então o paciente de dinheiro importava. Depois disso, teve uma sociedade liderada pela Conceição da Costa Neves, que foi uma figura interessantíssima em São Paulo. Ela foi uma deputada extremamente votada, em cima de votos dos leprosos, né? Entre aspas. E ela conseguiu começar a mandar, a trazer medicação. Até que o Brasil começou a fabricar. Ela veio aqui em 44 e fez uma revolução social. Foi a nossa mãe. Muitos chamam ela de mãe, porque o doente é muito carente, era muito carente de atenção, de mãe, de carinho. E ela veio e deu isso daí para nós. Falei para meus filhos, falei assim, nossa, se aquele tempo, filho, se a mãe tivesse descobrido, né, que a gente tinha essas coisas, eu ia ficar afastada de vocês, né? Vocês não iam ver eu, né? Eu não ia conhecer meus netos, né? Talvez pelo celular, assim, a gente hoje em dia, né, tá moderno,
Daí a gente podia estar, se não tivesse remédio, amanhã lá naquele hospital lá e ficar lá, pro resto da vida, amanhã morrer lá. Dependendo da situação, é normal que as pessoas olhem um pouco diferente. E eu conheço muitas pessoas aqui que não falou nem para ninguém, porque falar, se eu falar para alguém, eu sei que as pessoas não vão nem mais na minha casa. Ficava o quê? 15 dias, um mês na minha casa, voltava a ser internada. Porque daí tinha que descobrir por que a causa, motivo, porque eu ia embora boa e voltava ruim. Em muitos casos de recidiva da doença, na verdade não são recidiva, são pacientes que continuaram a conviver com pessoas doentes, porque não foi feita a busca ativa e eles se recontaminam. A gente não tinha conhecimento, né, que um tio meu teve e chegou a se tratar muitos anos atrás, que eu sempre morei com a minha avó e ele era filho da minha avó. Daí a minha filha veio, fez um exame e tudo, né, constou que ela tinha, por isso que eu passava mal quando chegava na minha casa. Aí falaram que provavelmente eu tinha pego dele, né? As faculdades não têm aí médicos treinados para fazer o diagnóstico. Muito frequente a gente pega pacientes com dores articulares e com manchas na pele, tratado como artrite, e aí a gente vai ver a hanseníase. Como fazia muito tempo que eu tinha, o meu agora ficou a sequela. Então toda vez que eu tiver assim, inflamação ou infeccionado, alguma coisa em mim, já começa. Ela afetou essa mão, né, que ficou dormente, junto com o pé esquerdo também. O lado esquerdo ele ficou dormente mesmo. Se ele estourar para fora, ele começa a sair pus, ele começa a sair umas lesões, né? E como você vai tomando remédio, ele vai sumindo na pele, ele vai espalhando. Daí é bom que ele não sai, né, para fora para não dar uma ferida. O pé eu consegui recuperar o movimento, mas a sensibilidade não. Ou seja, não é ensinado na faculdade, o indivíduo não aprende a pensar no diagnóstico e quando ele se depara com um caso, ele tem medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu fiquei no quarto lá, a comida ficou para fora, porque eles não abriram a porta para entregar a minha comida. Minha filha saiu para fora e falou, ai mãe, seu almoço está aqui fora. Falei, falta de respeito, a gente não é um cachorro. Porque é uma doença de transmissão respiratória, não é pelo contato que a pessoa fica doente. Não é porque eu tenho a mão assim que eu ainda continuo sendo portador de bacilo. Não sou. Eu sou negativado desde 1983. E ao mesmo tempo eu me adaptei e estou aqui, estou na luta. A primeira coisa que vem à cabeça deles é, né, todo o estigma, né? A gente nota que diminuiu muito. A gente não vê perder-se o emprego, né? Uma quantidade significativa de empresas que mantém o paciente, né? Antigamente perdia. Só que é aquela coisa, né? Eu perdoo, mas está guardado. Você entende? Eu perdoo, mas tem qualquer coisa guardado. Mas não tem raiva, nada. E nós não temos mais que esconder o problema. Nós temos que achar esses pacientes, tratá-los dignamente e o mais precocemente possível. Meus planos para o futuro, muita coisa, né? Sarar, trabalhar de novo, sabe? Ter a vida que eu tinha. Assim, não volta tudo aquilo que eu tinha, porque como se disse, eu era mais nova. Daqui a um tempo eu vou ser mais velha. Mas eu queria voltar a trabalhar, ter saúde, sabe? Acho que eu tentei de começo fazer as coisas, acelerar o processo, mas não é assim. Então agora eu estou um pouco mais calmo. Quero primeiro me cuidar e tentar melhorar o máximo que eu puder para depois pensar em alguma coisa. A hanseníase não é altamente contagiosa, mas o preconceito é extremamente contagioso.